Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você gosta ou porque você quer aprender, não é mesmo? E a gente está aqui hoje para a gente falar como que a gente fica sabendo se a massa está pronta para o forno. E a gente já vai conversar sobre um obstáculo que é muito importante e que pode te impedir de entender a fermentação da massa de pão. Esse obstáculo é super comum e todos nós temos que superar, tá? Para a gente conseguir chegar no pão dos nossos sonhos. E esse obstáculo é como saber se a minha massa está pronta para o forno. Eu quero saber se você tem essa dúvida. Primeira coisa, se você respondeu sim, tá tudo certo. Se você respondeu não, ou você já tem bastante experiência, ou você nunca fez pão. Por quê? Porque essa dúvida, ela é a dúvida mais comum. E eu falo que ela é uma das grandes dores e uma das grandes delícias da panificação com a fermentação natural. Por quê? Porque essa dúvida, eu acho que é a dúvida mais comum de todos os padeiros, tá? Na minha experiência, só quem nunca teve essa dúvida é porque nunca fez pão. É simples assim, tá bom? E, olha só, mesmo que você tenha feito pão, ou que você faça pão há muito tempo, pode ser que você ainda vai ter essa dúvida, tá? E mesmo que você faça pão há muito tempo, fala, não, para mim isso já passou. Eu garanto que você usa toda a sua experiência justamente para você julgar o melhor momento de colocar a massa no forno, porque tudo muda sempre. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Se você tem essa dúvida, se você respondeu sim, se você tem essa dúvida, pode ficar tranquila. Por quê? Porque o conhecimento e a mão na massa, né, com esse conhecimento, com essa mão na massa, essa habilidade de julgar se a massa está pronta ou não para o forno, vai se tornar cada vez mais natural para você, tá? E o que eu quero agora é que você foque em se capacitar, em adquirir conhecimento de verdade, tá? E que você esqueça de procurar receita gratuita na internet, porque não é isso que vai te ensinar a entender a sua massa, tá? Eu quero que você entenda o processo e os fatores que afetam a fermentação. E aí sim, você vai compreender melhor a sua massa e vai saber julgar se a sua massa está pronta para o forno, tá bom? Vou contar para você, isso aconteceu comigo, foi exatamente assim. Quando eu comecei a levar o pão de fermentação mais a sério, eu não entendia o ponto da massa, eu não entendia nem os sinais que a massa me dá, porque eu simplesmente ficava caçando uma receita mágica que ia fazer o pão dos meus sonhos aparecer para mim, né? E naquela época eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento sobre fermentação. E eu errei muito, tá? Eu fermentava muito a minha massa um dia, fermentava pouco no outro dia, tá? Eu perdi muito tempo com isso, por quê? Porque eu não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo com as minhas massas de pão, tá? Às vezes elas espalhavam, pareciam umas panquecas. Às vezes elas ficavam tão pesadas que nem cresciam direito no forno, tá? E eu ficava buscando resposta em receita de internet em vez de estudar, em vez de me capacitar. Só que eu não tinha nem conhecimento básico de panificação, eu não conseguia compreender a fermentação, então como que eu queria um resultado bom, né? Foi só quando eu mudei a minha mentalidade e passei a focar no meu aprendizado que eu fui começar a aprender a pensar pão. Uma coisa que eu aprendi foi a me permitir experimentar, a me permitir errar. Sim. Por quê? Porque errar é uma coisa muito difícil para mim, tá? Até hoje eu não gosto de errar muito, não, mas eu sei lidar melhor com os meus erros e eu aprendi isso com o pão, tá? A minha paixão pelos aprendizados do pão se transformou em amor, respeito e muita gratidão. Eu aprendi a amar aprender com os meus erros e foi só assim que eu realmente consegui desenvolver uma forma de pensar que eu chamo de método pão. A pensar o pão. O método pão é o método que eu ensino para os meus alunos. E os pilares do método pão são processo, análise e amor e organização.
É dessa forma que eu aprendi a pensar o pão e é isso que eu vou ensinar para você. A prática da panificação aliada ao conhecimento tem sido uma das atividades mais prazerosas da minha vida. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ficar fazendo pão, tentando entender, tentando ver aonde que eu posso melhorar. Eu sou uma pessoa muito curiosa, desde criança, na verdade, eu sempre amei aprender coisa nova. Então, quando eu voltava da escola, eu falava assim, hoje eu aprendi isso, hoje eu aprendi isso. Eu contava para minha mãe, para meu pai, o que eu tinha aprendido. Então, essa curiosidade é muito natural para mim. E por isso eu acho também que eu fui cavucando para aprender cada vez mais os porquês do pão. Eu estou falando isso para você poder me conhecer um pouco, para você entender, né? Como que eu cheguei até esse pensamento? Como que eu cheguei até o método pão? E por que ele é tão importante para a gente entender a nossa massa de pão, né? E agora eu quero falar um pouco mais o que esse obstáculo, que é o de como saber se a minha massa de pão está pronta para assar ou não está pronta para assar. O que esse obstáculo não é, tá? Olha só, eu não vou te falar que tem uma fórmula mágica que eu vou te dar hoje e é com ela que você vai aprender a ver se a sua massa está pronta. Não é isso que eu vou te falar. E eu também não vou te falar que vai ser super fácil para você aprender a perceber se a sua massa está fermentada para ir para o pão ou não. Tá? Mesmo que você tenha acesso à melhor metodologia, aos melhores conhecimentos, inclusive se você for aluno ou aluno no meu curso, mesmo que você seja meu aluno, você vai precisar, sabe de quê? Você vai precisar de conhecimento, tá? Eu garanto para você que é possível que você aprenda a julgar a sua massa e é isso que vai te trazer pães de fermentação natural que são crocantes por fora, leves por dentro e deliciosos. É aprendendo os sinais que a massa te dá que você vai aprender o ponto da sua massa. A gente vai falar sobre esses sinais hoje. Vou explicar eles para você, tá? Lembra que nada disso está em receitas, tá? Você só vai aprender a perceber os sinais que a massa vai te dar com conhecimento organizado, lógico, aliado à prática e testes, tá? Isso é o quê? Isso é método. E é assim que você vai aprender a conhecer a sua massa de pão. Agora, como que você supera esse obstáculo? Tá? Como que você vai entender, então, se a sua massa está pronta ou não para assar? Primeira coisa, como que você faz para superar essa dúvida, se a sua massa está ou não está pronta para o forno? Primeiro, você vai aprender a pensar pão. À medida que você vai aprendendo a pensar o pão, essa dúvida vai diminuir a cada fornada. Você vai procurar entender os porquês do pão, ao invés de ficar procurando receita. Segundo, eu queria que você anotasse essa sigla, EPP, que significa estude, pratique e persista. EPP. Você vai colocar a mão na massa cada vez com mais conhecimento, e isso vai te dar cada vez mais vontade de aprender e vai diminuir o seu medo de errar. EPP. Estude, pratique, persista. Terceiro, aprenda a errar certo. Sabe por quê? Porque o caminho do pão, ele tem obstáculos, eu já falei aqui, mas ele também tem muitos atalhos e ele tem oportunidades incríveis. Para isso, você precisa o quê? Você precisa aprender com os seus erros. Mesmo que você erre, não tem problema. Porque à medida que você vai se dedicando, você vai persistindo, você vai começar a aprender cada vez mais com os seus erros. E olha, eu tô te falando isso, por quê? Porque isso aconteceu comigo, e isso aconteceu também com milhares de alunos que eu tenho, tá? Eu vou te dar alguns exemplos. A Glória, minha aluna, ela fazia pães muito pesados, porque ela não tinha método, não tinha conhecimento. E ela me falou, ela seguia receitas de internet, tá? Ela falou que o conhecimento foi essencial para que ela entendesse sobre a fermentação e assim conseguisse fazer os pães que ela sonhava, tá? E a Marise, minha aluna também, tinha medo, tinha insegurança em relação aos pães, e foi com método e conhecimento que ela viu que o erro faz parte do aprendizado, tá? E aí ela falou que ela aprendeu a sentir a massa e a falar a língua da massa. Olha que legal. Agora eu vou te contar a maior dificuldade
que muita gente tem. E, por isso, fica muito difícil de entender o ponto de fermentação de uma massa. Maioria da galera, super comum com os iniciantes, é ir fazendo pão de fermentação natural, como a gente segue ali uma receita de bolo caseiro, sabe? Você pega ali uma receitinha de bolo caseiro, mistura farinha, mistura os ingredientes, faz o bolo, você tem uma mínima noção ali, você já consegue. Mas pão de fermentação natural é diferente. E essa tentativa de ficar fazendo pão de fermentação natural sem conhecimento, sem método, é a maior dificuldade que as pessoas que estão começando enfrentam, tá? Isso não vai te ensinar a aprender a fermentar uma massa adequadamente. E a fermentação é a chave para um pão delicioso, tá? Um pão bem fermentado, ele é imbatível. Esse erro que a gente comete, por quê? Porque a internet é cheia de informação. Mas conhecimento não é a mesma coisa que informação, certo? Então é mais fácil você achar uma receita e falar, essa receita aqui tem o que eu preciso, eu vou fazer um pão. E muita gente fala, me dá a receita. E você vai ver que não é a receita que vai te ensinar a fazer pão, que é o que eu estou falando aqui para você. Eu não acredito em receitas de pão de fermentação natural sem conhecimento prévio e sem método. Eu não acredito, tá? Não foi assim que eu aprendi, não é assim que os meus alunos aprendem, e eu acho muito difícil você aprender a fazer pão de fermentação natural com uma receita de internet. O que você precisa é de conhecimento e método. Então, olha só, antes de falar o jeito certo de superar esse obstáculo, eu tenho que explicar o jeito errado. Então, vamos lá. O jeito errado de ficar tentando acertar o ponto da massa, que é o erro mais recorrente e que eu já cometi muitas vezes, é ficar olhando onde? No relógio. O tempo inteiro, olhando o relógio. Por quê? Porque a gente lê na internet, aquela receita falou que eu tenho que fazer dobras de 30 em 30 minutos, então eu vou fazer. Aquela receita falou que eu vou fermentar o meu pão tanto tempo, então eu vou fermentar tanto tempo. E isso é o que muita gente acha que é o certo fazer. Olhar no relógio e fazer o que a lista ali da receita manda, tá? Um outro erro que é relacionado a ficar só olhando no relógio é deixar de considerar os fatores que afetam a fermentação, que são temperatura, quantidade de água, farinha, o fermento. Então, a gente erra muito, muito olhando só para o relógio e deixando de considerar realmente os fatores que afetam a fermentação, tá? E por último, tem uma galera também que escutou que alguém falou, que testou uma coisa diferente e faz aquele teste sem entender o que está acontecendo ali com a massa. Tá? Então, assim, não tem nada de errado a gente ser curioso, né? Porque isso é uma questão de curiosidade. Eu já fiz isso também, mas isso não me levou a lugar nenhum quando eu não tinha conhecimento. Tá? Então, esses 3 pontos, esses 3 erros que são muito comuns, eles são o jeito errado de tentar acertar o ponto de assar da sua massa. Erro número 1, ficar olhando no relógio. Erro número 2, não considerar os fatores que afetam a fermentação. Ou erro número 3, testar alguma coisa sem entender o porquê. Então, normal, gente, esses erros, como eu falei com você, eles são super comuns. Eu já cometi todos eles, muitas vezes, antes de eu ter conhecimento. Meus alunos também, e vocês aí também. Tá tudo certo, tá? O que importa é agora a gente saber o jeito certo para a gente descobrir se a nossa massa de pão está pronta para o forno. Vamos lá. O jeito certo de saber se a massa de pão está pronta para o forno, número 1, para de olhar para o relógio. Você vai aprender a observar as mudanças na sua massa ao longo do tempo, em conjunto com o relógio, tá? Então, esse é o jeito certo número 1. Jeito certo número 2. Se você quiser aprender mais rápido, se capacite. Busque uma fonte confiável para te dar conhecimentos básicos, porque você precisa desses conhecimentos para você evoluir nos seus aprendizados, tá? Aí você vai estudar com essas pessoas, com esses mentores, você pode fazer cursos, e é isso que vai acelerar o seu aprendizado.
E jeito certo número 3, não tenha pressa de chegar a resultados dos sonhos. Não significa que você não precisa ter o pão dos seus sonhos. Você tem que ter o pão dos seus sonhos. Mas você não pode ter pressa para chegar nesse resultado. Você tem que focar, sabe em quê? No seu aprendizado. Se apaixone pelo processo de aprendizado. Se permita aprender. É isso que é o jeito certo de saber se a sua massa está pronta para o forno. Número 1, para de olhar para o relógio e aprenda a observar a sua massa. Número 2, se você quiser aprender mais rápido, se capacite com quem sabe e com quem você gosta. Número 3, não tenha pressa de chegar a resultados que estão além da sua capacidade atual. Foque no seu aprendizado. Se apaixone pelo processo, que o resultado vem. Tá bom? E, por que eu tô te falando isso? Eu quero lembrar aqui que padeiros muito mais experientes do que você, do que eu, padeiros maravilhosos, também têm essa dúvida, tá? Vou até falar para você que todos os padeiros com quem eu já fiz cursos, dentro e fora do Brasil, inclusive padeiros que são muito, muito competentes, inclusive assim, os maiores do mundo, alguns que eu considero os melhores do mundo, inclusive o Cláudio Perrando, que é especialista em miolo de pão, e a Vanessa Kimball, que é minha professora e especialista no quesito nutricional, de fermentação, dos pães de fermentação natural. Esses 2 padeiros, que são minhas maiores referências, que são meus professores e meus amigos, esses 2 padeiros também têm dúvidas se a massa está pronta ou não para o forno. A diferença é que eles têm uma base de conhecimento gigantesca e isso que permite a eles tomar decisões que sejam mais baseadas em quê? Em experiência e em evidência. Eles têm método para fazer pão. E é isso que eu estou passando para você. Tá bom? Essa galera, esses padeiros que são muito bons, né, os melhores padeiros do mundo, eles estudam muito, eles praticam pra caramba, eles testam muito, eles aprenderam a errar certo, a aprender com os erros. Eles são humildes o suficiente para quê? Para falar, olha, errei, e o que eu posso aprender com isso? Né? E foi assim que eles chegaram aonde chegaram, que eles fazem os pães maravilhosos que eles fazem. E eles continuam sempre a aprender e evoluir. E isso faz com que eles tenham todo o meu respeito, admiração e gratidão. Então, olha só, o grande aprendizado que a gente tem agora com relação a essa questão de aprender a errar certo, olha só, é graças aos nossos erros de julgamento que nós sabemos como e onde temos que melhorar. E sempre tem espaço para evoluir. Dicas práticas para você começar imediatamente a superar o obstáculo de saber ou não saber se a sua massa está pronta para o forno. Olha só, anota aí os sinais que a massa te dá para mostrar que está pronta para o forno. Você quer saber os sinais? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de você saber esses sinais, né, você tem que conhecer uma massa de pão, né? Primeira coisa, como saber se a massa está fermentando? Depois que você lá mistura farinha, água, sal, fermento, espera um tempo, como é que você sabe que a sua massa vai estar fermentando? Primeira coisa, dica massa, antes de começar essa lista aqui. Observe a massa e o relógio em conjunto. Essa é a dica massa dessa listinha que eu vou te passar agora. Aumento de bolhas. Bolhas são sinais de fermentação. E mais? Aumento de volume. Tem massas que crescem até 3 ou 4 vezes o tamanho original. Depende da receita. Nesse caso, depende da receita. Tem receita que é para crescer mais, tem receita que é para crescer menos. Tá bom? Então, aumento de volume é outro sinal que a massa te dá que está fermentando. Mudança de textura. A massa bem fermentada tende a ficar mais macia com o toque.
tá? Então, quando a massa está pouco fermentada, ela é mais dura, mais forte. Quando ela está mais fermentada, ela é mais macia, mais fraca. Mais outro sinal, boa estrutura. Uma massa bem fermentada mantém a sua forma, apesar de delicada. Então, por exemplo, se você desenforma a sua massa e ela fica mais ou menos naquela forma que ela estava dentro do cesto de fermentação, isso indica boa estrutura. Se você desenforma a sua massa e ela espalha igual uma panqueca, aí você está com problema de estrutura. Então, é muito importante você entender essa boa estrutura. Isso é um sinal de fermentação. Uma coisa que é muito boa você saber, olha, bom saber, algumas massas precisam ser colocadas no forno um pouco antes do final da fermentação. Para quê? Para que elas possam crescer mais dentro do forno. Exemplo, pão francês. Um pão francês não pode fermentar até o máximo, ponto máximo de fermentação, antes de ir para o forno, porque senão, quando ele chega no forno, ele já fermentou demais, ele não tem estrutura suficiente para abrir aquela pestaninha. A pestana, vou mostrar para você aqui, vou desenhar aqui um pãozinho para você, e a pestana é isso aqui, ó, vou mostrar para você, ó. A pestana é aquele corte que abre no pão. No pão francês, a gente tem uns cortezinhos, não é? Que abrem. No pão francês abrir a pestana, ele precisa entrar no forno pouco antes da finalização da fermentação. E tem outras massas que precisam fermentar até o ponto máximo. A gente chama de ponto de colapso, como o pão doce, para evitar, sabe o quê? Que ele cresça muito no forno e rasgue. Porque pãezinhos doces, a gente não faz corte, certo? Então, a gente quer que ele cresça ao máximo possível fora do forno, para a hora que a gente colocar no forno, ele não fique rachado, ele não exploda, tá bom? Então, é muito importante você entender que algumas massas precisam fermentar um pouco menos antes de ir para o forno e outras precisam fermentar no máximo possível antes dela perder totalmente a estrutura, tá bom? Agora vamos lá, falamos aí como saber se a massa está fermentando e ainda dei umas dicas importantes para você saber sobre fermentação. Agora, segundo, como saber se a massa está pronta para o forno. Anota, o tempo de fermentação varia dependendo da temperatura da massa, tá bom? A massa. Então, assim, por que eu falo temperatura da massa? Porque, às vezes, o seu ambiente pode estar com uma temperatura e a sua massa pode estar com outra. E você pode gerenciar a sua temperatura de massa muito melhor do que você gerencia a temperatura ambiente, tá bom? Então, o tempo de fermentação vai variar dependendo da temperatura da sua massa, da temperatura dos ingredientes, do tipo da receita que você está fazendo, se é uma receita de pão salgado, se é uma receita de pão doce, se é uma receita que leva muita água, se é uma receita que leva pouca água, se é uma receita que leva muito açúcar, muita gordura, pouca gordura. Tudo isso vai fazer o tempo de fermentação variar, e o tempo de fermentação vai variar também de acordo com o grau de fermentação da massa. Quanto mais fermentada, mais rápido a sua massa fermenta, menor tem que ser o tempo de fermentação. Se a sua massa está fermentando lentamente, maior é o tempo de fermentação. Então, é muito importante você entender esses conceitos, ou você, pelo menos, anotar esses conceitos, e aí, à medida que o tempo vai passando, que você for adquirindo mais conhecimento e mais experiência, esses conceitos vão fazer mais sentido para você. Como saber se a sua massa está pronta para o forno? Você vai verificar o aumento em volume da sua massa depois que ela for modelada. Você vai ver se ela está crescendo. Tem massa que precisa crescer 30%, 40% depois de ser modelado. Tem massa que precisa triplicar em volume. Duplicar, triplicar. Então, você tem que... Para isso, você tem que ter conhecimento, certo? Tudo que eu estou falando aqui são aplicações práticas, mas você precisa ter conhecimento. Então, você vai verificar o aumento de volume depois da modelagem. E esse aumento de volume
pode variar de 30% a 300%, até 400%, dependendo da massa. Mas eu não arrisco, eu acho que menos, 300% é melhor. Ou seja, 3 vezes. E agora eu vou ensinar para você um conceito que eu chamo de balão e balõezinhos. Eu vou desenhar, mas assim, já aviso que, apesar de eu ser designer, eu não sou muito boa desenhista, não, tá? Mas eu vou desenhar mesmo assim. Balões e balõezinhos é o conceito que eu vou ensinar para você. Então, eu tenho aqui, aí eu tenho um outro balão. Eu estou esculhambando o desenho aqui, vocês vão ver. Vamos lá, balões e balãozinhos. Muito importante esse conceito. Toma cuidado para você não encher demais os balõezinhos que ficam dentro do balão, que é o seu pão. Olha só, seu pão é esse balãozão. O miolo do seu pão, a sua massa, né, são os balõezinhos. Tá vendo os balõezinhos aqui dentro, né? Então, essa parte aqui que tá aqui embaixo é a massa quando ela vai para o forno e ela tá fermentada o suficiente para ela conseguir fazer o quê? Para ela conseguir crescer. Então, ela já cresceu um pouco, os balõezinhos ainda têm espaço para crescimento para o pão crescer e ficar com um volume maravilhoso. Ele vai ter um salto de forno maravilhoso, porque os balõezinhos ainda têm espaço para crescer na nossa massa de pão, que é o nosso balão grandão. Então, o que acontece se eu deixo essa massa de pão fermentar demais e deixo os meus balõezinhos crescerem demais antes de colocar essa massa no forno? Olha o que acontece com a minha massa. Ela vai entrar no forno já desta forma aqui, com os balõezinhos grandões dentro do balão, que é o pão. Ela vai entrar no forno com volume pra caramba, muito volume em excesso. Vai ser uma massa mais frágil, uma massa que precisava de crescer mais no forno, e ela já não vai ter o quê? Estrutura para crescer. Por quê? Porque os balõezinhos já não têm mais espaço para crescer nessa massa. Então, sabe o que vai acontecer? Esses balõezinhos vão crescer dentro do forno e vão explodir. E a massa vai colapsar sobre ela mesma. Então, essa massa vai ficar mais ou menos assim, ó. O que eu estou desenhando aqui não são alvéolos, tá? Isso aqui é estrutura de massa, tá bom? Quem tá achando que eu estou desenhando alvéolo, não. Olha só. Uma massa que entra no forno assim, muito crescida, com os balõezinhos muito grandes, quando uma massa entra no forno, a tendência dela é, com o calor, as leveduras ainda vão entrar em ação e vão produzir ainda mais gás carbônico. A massa ainda vai expandir um pouco no forno. Quando ela expande um pouco no forno e os balõezinhos que entraram nela estavam muito grandes, eles implodem. Eles explodem ou implodem e a massa colapsa sobre ela mesma, ela não tem força para manter uma estrutura de crescimento para cima, e aí ela vai colapsar, não vai ter um bom salto de forno, e seu miolo vai ser um miolo fechado, um miolo com um monte de balãozinho estouradinho. Então, esses balõezões, na verdade, eu vou até desenhar por cima deles, porque assim, você não vai ter balõezões, você vai ter um monte de balãozinho bem fechadinho, estouradinho dentro da sua massa, que, infelizmente, a sua massa fisicamente não deu conta do crescimento no forno, ela não tinha estrutura para isso, então os balõezinhos explodiram lá dentro e você vai ter uma massa que não cresce para cima. Ela vai crescer para os lados ou não vai crescer. O corte não abre direito, tá? Porque os balõezinhos encheram demais antes de entrar no forno. A ideia é que os balõezinhos, antes de entrar no forno, que eles encham parcialmente para que a massa tenha espaço de crescer e de saltar, tá bom? No caso do pão rústico, é isso que você precisa que aconteça. No caso de um pão doce, de uma massa enriquecida, você já quer que os balõezinhos cresçam, na verdade, você vai querer que eles cresçam quase totalmente, tá? E que ela cresça muito pouco dentro do forno, tá? Então, ela vai fermentar mais, vai crescer, mas ainda vai ter um espaço para crescimento, os balõezinhos não são tão grandes ainda, e aí a massa não vai rasgar ou explodir dentro do forno, tá bom? Então, assim, essa ideia dos balões e balõezinhos, assim, eu nunca vi isso na minha vida em lugar nenhum, não, tá?
Então, se vocês forem repetir isso para alguém, vocês têm que falar que foi a Ana Rício que ensinou para vocês, tá bom? E outra coisa, então, falei aí dos balões e balãozinhos, eu espero que tenha feito sentido para você. E isso é uma explicação de estrutura, né? É uma forma da gente entender a estrutura da massa quando ela entra no forno, o que acontece com ela depois que ela está lá dentro, tá bom? E o crescimento ou não da massa. E aí, a gente também tem um teste, e esse teste, na verdade, é um teste para a gente fazer antes da massa ir para o forno, preferencialmente com massas que estão em temperatura ambiente, tá? Depois que a gente modela, a gente deixa essa massa fermentando mais um pouco, né? Depois da modelagem, até ela ficar no ponto do forno, e a gente deixa em temperatura ambiente. Esse teste é um teste para a gente fazer com massas em temperatura ambiente, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar esse teste, que é um videozinho de poucos segundos que eu gravei e vou mostrar para você. Como saber que a sua massa está pronta para o forno? Primeira coisa, ela aumenta em volume no cesto. Segunda, eu aperto, ela retorna lentamente à posição original, às vezes deixa uma pequena marquinha aqui, né? E ela tem uma sensação aqui, ó, de pouca resistência ao toque. Ela é leve, fácil de apertar, tá? Não é muito pesada. Esses são os sinais que eu procuro na minha massa, que está em temperatura ambiente, antes de levar para o forno. Agora eu vou explicar para você o que foi que eu falei aí, né? Esse teste que a gente faz de tocar a massa, de sentir a textura da massa, é muito importante. Para você sentir a textura de uma massa que está pronta para o forno, você vai, como eu mostrei ali, você vai apertar delicadamente a massa e você pode, inclusive, pressionar o seu dedo nessa massa. Aí eu vou desenhar. Gente, meus desenhos são muito ruins, né? Mas eu vou desenhar mesmo assim para mostrar para você a diferença de uma massa que está pronta para o forno, uma massa que não está pronta para o forno e uma massa que já passou do ponto de fermentação, tá? Então, vamos lá, vocês vão ver, belezura dos meus desenhos aqui. Então, vamos lá. Teste do dedo. Quando você aperta uma massa e ela volta rapidinho para a forma original, ou seja, tá vendo? Eu pressionei essa massa com o meu dedo, assim, ó, e ela volta rapidinho. Ela não tá pronta para assar, tá? Ela não tá pronta, ela ainda é uma massa muito forte, ela precisa de mais tempo para fermentar. Quando você aperta uma massa que ela deixa uma leve marquinha, ela volta mais lentamente e deixa aí uma leve marquinha, que eu falo que é uma indentação, tá vendo? Depois que você aperta, ela deixa essa leve marquinha aqui, ó. Essa massa tá boa para assar. Por quê? Porque ela tá leve, ela já enfraqueceu, mas ela ainda manteve a sua estrutura, tá bom? E agora tem uma outra que é indicador de massa que passou do ponto de fermentação, que é essa massa aqui, ó. Eu aperto com o meu dedo ali a massa, o buraco fica, não volta mais. Essa massa cresceu muito, os balõezinhos dentro dela inflaram muito, e ela ficou tão frágil que ela perdeu toda a estrutura. Na hora que ela perde toda a estrutura de crescimento, de potencial de crescimento, quando você aperta, ela tá fraquinha ali por dentro, aí o dedão não volta mais, a massa não volta mais, e significa o quê? Que ela passou do ponto de fermentação. E se ela passou do ponto de fermentação, aí você vai falar assim, mas então eu não vou assar meu pão? Vai, você vai assar seu pão de um jeito ou de outro. Você vai aprender com o seu erro e você vai prestar mais atenção na próxima vez que você for fazer pão. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma informação com relação a esses testes. Não, é isso. Para esses testes, né, para essas informações que eu queria passar de como que eu sei, né, como que eu vou saber que a minha massa está pronta para o forno, esses são os testes. O resto é conhecimento, é experiência, tá? É você estudar. Por isso que eu estou aqui, para te ensinar conhecimento,
Seria muito mais fácil para mim sentar aqui e te ensinar uma receita. Mas não é a receita que vai te ensinar a fazer pão. Tá? Não foi assim que eu aprendi e não é assim que você deve aprender. Tá bom? Para fechar essa aula, eu queria te falar que nada bate a experiência, mão na massa, aliada ao conhecimento, que é método. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu quero que você já aproveita, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não tiver inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisada quando eu entrar ao vivo ou postar algum vídeo. E se você estiver no Instagram, deixa seu comentário, deixa seu like, fala para mim o que você achou dessa aula, que eu vou ficar muito feliz. E você também pode apertar o aviãozinho e mandar essa aula para quem você quiser aí do Instagram. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua presença. Eu fico muito feliz em compartilhar os meus conhecimentos sobre pão de fermentação natural com você. E eu espero você na próxima aula. Tchau!